eu sou Lloyd Freud, o fiscal do país. E eu sou Dom Coelho, o homem dos lábios cor-de-rosa. Fique atualizado acerca do mundo das nossas celebridades e não só. Pode ver também assuntos relacionados com a sociedade no geral. Não perca, de segunda a sexta-feira, no programa Alerta na TV, aqui na Strong Life. Hora Viva, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life TV. Eu sou Teofilósofo José Massango, autor da obra Mente de Deus, a Enciclopédia de Conhecimento. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, e também a todos que estão ligados através da TV Cabo, canal 12. Estamos em direto através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Podem interagir conosco colocando as vossas questões em torno da temática de hoje. Hoje temos como tema: por que a África não desenvolve? Esta temática é forma de questão. Para debater em torno desta temática, tenho um convidado super especial, ele que é reverendo, teólogo e também é economista. Vai nos ajudar a abordar esta temática. Para já, irei saudar o meu convidado especial de hoje, que é reverendo, o teólogo e economista JC Maloa. Ilustre, saudações. Muito boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade que a Strong Life nos dá de podermos fazer uma reflexão à volta de tão interessante e debatido tema. Quero saudar os telespectadores que estão aí nos acompanhando. A nossa expectativa é que nós possamos trazer algo que seja realmente sustentável e que possa trazer uma mais-valia ao conhecimento aí em casa. Portanto, fique aí conosco e que Deus possa nos abençoar. Ilustre, e a semana como é que foi? Muito trabalhosa e agitada. Estamos mesmo a sair deste período turbulento. Dizemos que estamos a sair porque estamos cada vez mais acostumados ao novo normal, não é? Então vem com muito mais trabalho, tem que se puxar um pouco mais, mas foi uma bênção, correu tudo bem. Obrigado, reverendo JC Maloa. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem colocar as vossas questões, as vossas dúvidas em torno da temática de hoje, que é: por que a África não desenvolve? Reverendo, o tema de hoje é: por que a África não desenvolve? E esta temática aparece como interrogativa. Temos aqui um ponto de interrogação. É uma questão. E nós iremos abordar esta temática numa perspectiva teológica e também numa perspectiva econômica. Iremos começar com algumas perguntas prévias. O que é teologia? O que é economia? Bom, teologia, eu vou dar assim definições muito resumidas para que aqueles que estão possam com alguma simplicidade perceber, né? A teologia é o estudo do conhecimento de Deus, e a economia é o estudo dos recursos escassos. Estamos a partir do princípio que os recursos são escassos e que eles precisam de ser distribuídos equitativamente. Daí a economia estar centrada para o estudo de como esta distribuição é feita, como interagir, como as sociedades, os povos, as populações podem interagir para que haja uma melhor distribuição de recursos. E uma outra questão, nós iremos analisar o desenvolvimento da África numa perspectiva econômica e numa perspectiva teológica. Reverendo, explique por que a África não desenvolve teologicamente. É complicado nós trazermos aqui uma definição muito simplista sobre o desenvolvimento ou não desenvolvimento de África. E como pediu que eu fizesse uma intervenção
olhando para aspectos teológicos, eu começaria aqui por dizer que a teologia ela não difere de todos os outros aspectos científicos, eles andam juntos. E no que diz respeito à economia, ela também está ligada a vários outros ramos de conhecimento, vários outros ramos de intervenção científica. Ela não se isola de per si, porque quando falamos de distribuição de recursos, quando falamos de necessidades básicas e quando trazemos outros conceitos ligados à economia, nós estamos a olhar para o homem como centro da atenção no desenrolar destes processos. Logo, este homem ele interage em várias esferas sociais, em várias esferas de conhecimento. Portanto, não é fácil nós isolarmos este homem de uma perspectiva e deixar outra de lado. Até porque se nós olharmos para conceitos econômicos que têm que ver com desenvolvimento, na era moderna já começam a aparecer outros conceitos que têm que ver com desenvolvimento, como, por exemplo, felicidade. Já não se olha para a questão de desenvolvimento apenas como uma questão de crescimento econômico apenas, mas tenta-se olhar para outros conceitos que também têm que ver com o bem-estar deste homem, e a felicidade é um dos conceitos que está agora em voga. Se nós quisermos olhar para a África vis-à-vis todo um processo de desenvolvimento ou crescimento econômico, e também olhamos para questões bíblicas, teologicamente falando, tem vários aspectos que são lançados aqui para responder por que a África não desenvolve. Alguns muito mais consensuais, outros menos consensuais. Quando entramos para a palavra de Deus, nós percebemos que princípios de desenvolvimento e princípios de crescimento econômico, social, físicos e fisiológicos, se também quisermos colocar nessa equação, elas dependem muito da relação que este homem tem com Deus. E diríamos aqui que quanto mais fluida for esta relação com Deus, quanto maior for o conhecimento de Deus, a bênção ela reverte automaticamente nesse diapasão. No entanto, nós observamos que há muitas economias, há muitos países que não tiveram um bom relacionamento com Deus. No entanto, tiveram grandes índices de desenvolvimento e crescimento econômico. Na Bíblia nós temos um exemplo da Babilônia. A Babilônia é tida como uma nação pagã, no entanto conquistou o povo de Israel, que era um povo que tinha um privilégio de relacionamento com Deus. Temos o caso da Assíria, é um outro exemplo. Temos também o caso do Egito, já que em África temos o caso da Etiópia, que eram nações que naquele tempo, estamos a falar de 3.000 anos antes de Cristo, eram nações desenvolvidas, eram nações com grande pujança econômica e militar. No entanto, não tinham este privilégio de relacionamento com Deus. Portanto, temos que olhar para a economia como um avião. E este avião, para levantar, para descolar, ele precisa de muitos outros fatores. Não é só um aspecto que determina o take-off, o levantamento do voo de um avião. Temos ali a própria estrutura do avião, temos a tecnologia que está no avião, temos o piloto que está no cockpit, o conhecimento que este piloto e todo o seu crew tem. Temos questões climáticas que também podem ser favoráveis e desfavoráveis. E assim nós olhamos para a economia neste sentido. É um conjunto, uma conjuntura que, quando aliada uma à outra, traz certos benefícios. Da mesma maneira que se estas conjunturas, se algo falha, e não pode ser, por exemplo, um avião, quando nós fazemos uma análise da aviação, para que haja um desastre, não é somente um aspecto que leva necessariamente a um desastre.
tem que haver confluência de erros que levam para que este avião ele despenhe. Logo, nós quando entramos para algumas teorias teológicas que olham para a questão do não de África em específico, temos um conceito que começa de uma maldição que foi lançada por Noé a uns filhos, que na minha opinião ali, até porque é uma má interpretação das Sagradas Escrituras, porque a maldição de Noé não foi sobre Cã, mas foi sobre Canaã. E Canaã foi um dos filhos de Noé. Nesta vertente, eu diria que há alguma incoerência em atribuir-se esta maldição que foi preferida por Noé, porque Canaã, tendo muitos outros filhos, nós observamos pelo desenvolvimento bíblico que alguns dos filhos de Noé tiveram uma boa performance econômica, tais como eu referi aqui, o Egito, por exemplo, a Líbia e muitos outros filhos de Noé tiveram uma boa performance econômica. Então, não tem que ver necessariamente com esta maldição que foi lançada. No entanto, nós encontramos no livro de Isaías alguns pressupostos muito importantes que podem nos ajudar a fazer uma reflexão à volta de alguns problemas que a África tem. E se me permitir, eu posso entrar nas Sagradas Escrituras para talvez trazer aqui uma abordagem muito mais direcionada. Se nós virmos Isaías, capítulo 17, 18 e 19, no capítulo 17 tem aí algumas profecias contra Damasco. E quando falamos de Damasco, está-se a falar de Síria nos dias de hoje. Se nós lemos o versículo 10, ela diz assim: porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, e no dia em que as semeadas façam crescer, de manhã florescer, contudo não haverá colheita, no dia da tristeza e do mal irremediável. Portanto, Deus aqui mostra que mesmo por estes não terem se lembrado de Deus, havia ali uma maldição colocada sobre a produção. E produção é um dos aspectos muito importantes para que haja desenvolvimento. Se um povo não come, se um povo não se alimenta, dificilmente ele trabalha e dificilmente há produtividade nessa nação. Quando entramos para o capítulo 18 também, nós encontramos aqui uma profecia contra a Etiópia. E aqui a Bíblia diz: ai da terra do zumbido, no versículo 1, ai da terra do zumbido de insetos ao longo do rio da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre águas. Vão ágeis mensageiros a um povo alto, de pele macia, um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre o monte, vocês verão quando soar a trombeta e vocês ouvirão, assim diz o Senhor. E aí Deus vai dizendo aqui algumas palavras contra a Etiópia. Mas no capítulo 19, profecia contra o Egito joga um papel muito preponderante no que diz respeito à estrutura de África. E digo estrutura de África em termos atuais, até porque para quem lê Bíblia, quando se fala de Egito, faz-se uma analogia ao mundo, não é? Alguém que saiu do mundo, nós usamos simbologicamente, saiu do Egito, voltou para o mundo, voltou para o Egito. E aqui tem aspectos muito importantes no capítulo 19, por exemplo, começa a dizer: os ídolos do Egito tremem diante dele. Deus faz menção aqui à questão da idolatria que existia no Egito, até porque quando Moisés vai ao Egito para tirar o povo de Deus de lá, as 10 pragas que são lançadas sobre o Egito, elas eram simbólicas dos deuses idólatras que eram adorados no Egito. Quando nós entramos no versículo 3, a Bíblia diz assim: os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos, os necromantes, os médios, os adivinhos. Estamos aqui a falar de feitiçaria. Então eu entregarei os egípcios na mão de um senhor cruel, um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano. Então estamos a ver aqui que por causa das idolatrias, das feitiçarias, consulta
de necromantes, consulta de curandeiros e por aí em diante, Deus entrega Egito para a colonização ou para o domínio de outros povos. E nós nos apercebemos que esta maldição, de certa maneira, ela acaba se dissipando em toda a África, porque sabemos que a África foi colonizada e isso teve um efeito negativo sobre a economia e desenvolvimento de África. Se virmos o versículo 14, ela diz assim: o Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado e volta ao seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda ou a palma ou o junco possam fazer. E depois, dando continuidade, a Bíblia aqui ele diz que há um espírito que faz com que estes egípcios eles voltem-se uns contra os outros, eles lutem uns contra os outros. E esta questão de desunião, de lutarmos uns contra os outros, sendo uma maldição contra aqueles que não obedecem à palavra de Deus, é extremamente simbólico e visível no caso de África, que temos muitos problemas de conflitos e de lutas tribais entre irmãos e por aí em diante. Então, teologicamente, estes são os pressupostos para a maldição ou subdesenvolvimento de África ou de qualquer uma outra nação que não esteja a fluir economicamente. Em algum momento, o reverendo trouxe alguns aspectos que contribuem negativamente para a África não desenvolver. Falou da maldição, falou também dos problemas. Iremos começar vamos falar agora do desenvolvimento como felicidade. Como é que a África pode desenvolver, ou como é que a África não desenvolve numa perspectiva da felicidade? Eu talvez, antes mesmo de entrar para a questão de felicidade ou não, podia entrar para aqui alguns fatores estruturais que poderiam nos ajudar a responder a esta questão. Mas, no entanto, só para não deixar assim a coisa muito de leve, quando nós falamos de felicidade, de desenvolvimento como felicidade, nós estamos a dizer que todos os fatores exógenos ao bem-estar do indivíduo podem nos levar a uma análise muito simplista em relação à maneira como nós queremos lidar com aspectos de desenvolvimento. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo eu estive em Cabo Delgado e estivemos lá fazer um trabalho que tinha que ver com ajuda humanitária no âmbito deste conflito que está se desenrolando em Cabo Delgado. E um dos aspectos que eu pude verificar é que as aldeias no norte de Moçambique, elas têm uma estrutura de desenvolvimento muito rural. Estamos a falar de construções locais, feitas de matéria-prima local. Estamos a falar de transações feitas de maneira, vamos lá assim dizer, muito tradicional. Havia ali zonas em que com dinheiro tu não poderias comprar. Tu tinhas ali que ter determinado bem para trocar com outros bens. Então nós percebemos, eu pude perceber ali que apesar desta falta ou ausência de aspectos que na nossa ótica moderna consubstanciam em desenvolvimento econômico, estamos a falar, por exemplo, de antenas parabólicas, televisão, tecnologia, internet e por aí outros aspectos que muitos de nós hoje em dia não conseguimos viver sem. Aquele povo, ele na sua estrutura econômica está muito bem sem estes inputs.
Okay? Há uma felicidade, há uma alegria, há um bem-estar que você encontra ali. Eles não necessitam de, no final do dia, estar necessariamente em frente a uma televisão para terem esta felicidade ou sentirem-se que estão realmente num bem-estar e social. Então, estes aspectos são muito importantes quando olhamos para questões que têm a ver com crescimento econômico, investimento, como vamos investir ali, como vamos trazer aquilo que nós denominamos de ajuda, como vamos interagir com aquele povo. Porque se não percebemos que o crescimento, o desenvolvimento econômico e crescimento tem que necessariamente ver com estes aspectos endógenos, culturais de um determinado povo, nos perdemos em trazer ali aspectos externos que desestabilizam todo um crescimento e todo um bem-estar daquele povo. E este foi o problema que encontramos quando olhamos para e um pouco para a questão da escravidão, que são aspectos que são levantados como fundamentos para a estagnação do crescimento e desenvolvimento econômico em África. Olha, se nós olharmos para estes dois aspectos e outros que têm a ver com a estrutura econômica de África, eu posso aqui dizer claramente que a escravidão, começando pela escravidão, de per si não é uma determinante para o crescimento e o desenvolvimento econômico, porque a escravidão ela sempre existiu em todas as fases da história universal. Houve escravos antes mesmo de haver antes mesmo do colono das nações europeias terem feito na Conferência de Berlim a divisão de África, já havia a cultura de escravidão em África. Quando Vasco da Gama faz aquela rota de descoberta de África, ou a rota para a Índia, de comercialização para a Índia, tentando evitar a rota do Mediterrâneo, eles vão colocando entrepostos em diversas regiões de África. Estes entrepostos serviam para o abastecimento ou reabastecimento das jangadas, porque os navios que eles usavam não podiam navegar muito longe do mar. Quando eles foram criando estes entrepostos, primeiro Portugal, depois a Holanda e os outros países da Europa, Espanha e por aí fora, o que eles fizeram foi casamentos de portugueses ou europeus com nativos africanos e estabeleceram-se mesmo ao lado da costa. E um dos aspectos que eles perceberam foi que os povos africanos, nas suas guerras e nos seus conflitos entre tribos, aos vencidos, eles escravizavam-nos. Portanto, já havia uma cultura de escravidão em África antes da vinda dos europeus. O Egito é um exemplo clássico disso. Até porque naquele período, estamos a falar daí do meados do século XV, um pouco antes, até se nós quisermos fazer menção a épocas medievais, o Egito já fazia algumas incursões à Europa, portanto havia ali um equilíbrio estrutural em termos de desenvolvimento no que diz respeito à África e à Europa. Há uma mudança de paradigma que depois ditou que a África fosse colonizada. E essa mudança de paradigma teve que ver com o mercantilismo. Houve uma ideia na Europa de que, através da acumulação de capital e incentivo à exportação, ao invés da importação, poderia-se se dar maior crescimento econômico e, com isso, enriquecer
às nações. Ligado à questão do crescimento agrícola, okay, acreditou-se que o investimento em trabalho intensivo, isto é, tendo um maior número de trabalhadores nos campos, isso haveria de trazer substancialmente um crescimento econômico. Daí que houve esta mudança de paradigma para o maior investimento de escravos que eram levados para as plantações, tanto na Europa e também, principalmente, para a América Latina e América do Norte, em que os europeus já tinham estabelecido colônias, porque havia também uma maior apetência pelas descobertas da América Latina e América do Norte, em detrimento de África, porque África já havia um relacionamento mais antigo entre a África e a Europa, então não havia muito esta coisa de descoberta em relação à África, mas sim em relação à América Latina. A colonização, que já traz uma ocupação, um conceito de ocupação mais efetiva, ela vem mesmo a propósito de os europeus se aperceberem que, através desta exploração massiva e uma interação mais clara sobre que áreas de exploração e que se podia possuir, fez com que a África caísse nas mãos da Europa e a brecha que foi usada para que a colonização pudesse fluir foi exatamente o que na Europa não se verificou. É que na Europa nós tínhamos ou temos até hoje uma maior homogeneidade de população, o que traz de per si um maior capital social. Estamos a falar de nações que se transformaram em Estado, ao passo que em África nós tínhamos ali uma pouca confluência de tribos que pudessem trazer aqui um maior capital social ou uma maior união, e esta questão da união foi usada para colonizar a África e subsequentes consequências. Em algum momento o reverendo falou das viagens marítimas, falou da escravidão, falou também do colonialismo. Esses pontos que o reverendo contribuem para que até hoje a África não possa desenvolver? Essa é uma pergunta muito importante mesmo que faz e fundamental quando queremos analisar questões sobre o desenvolvimento africano. É que eu até disse que a questão da escravidão e do colonialismo não podem ser olhados de forma isolada como fator determinante para que a África esteja no marasmo em que se encontra. Até porque depois das independências, aliás, nós tivemos outros estados que foram colonizados e que não estão a padecer dos mesmos problemas que a África está padecendo. Os Estados Unidos da América foram colônias e das nações mais desenvolvidas que nós temos, mas foram colonizados e foram também explorados. Aspectos que talvez podemos colocar aqui como determinantes, nós podemos aqui mencionar alguns. Primeiro, quando da colonização, a estrutura econômica da Europa era melhor que a de África. E um dos aspectos que leva-nos para isto tem que ver, pode estar relacionado, primeiro, com aquilo que eu já me referi, que os povos eram mais unidos, ali há um maior capital social, eu depois vou explicar isso com um pouco mais de detalhe o que é este capital social, mas até posso entrar já para a explicação. Lembra-se da Torre de Babel? O que aconteceu na Torre de Babel? O povo decidiu construir ali uma torre bem enorme que chegaria ao céu. Deus aparece lá e diz, porque este povo fala a mesma língua, tudo aquilo que eles desejarem poderão almejar. Então, a questão da união é central para o desenvolvimento,
O que aconteceu no aspecto que tem a ver com a Torre de Babel é que Deus desce e confunde as línguas. E eles não conseguem mais construir a sua torre. Portanto, a África é uma Torre de Babel destruída. Temos várias etnias, várias línguas, muitos conflitos tribais, e isso permeou a questão da colonização. Obrigado, reverendo. Iremos voltar com a questão da União como forma de desenvolvimento ou não desenvolvimento de África. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Para já, iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos num piscar de olho. Prestamos serviços de corte de madeira, venda de madeira prensada e contraplacado e montagem de armários, guarda-fatos, cozinhas americanas, teto falso e muito mais. Oferecemos serviços de alta qualidade e com eficiência. Localize-nos na Circular, em frente da Rotunda da Matola Gara. Para mais informações, contacte. Esperamos por si. Em nome do profeta, diga acredito. Amém. Em meu nome, pessoal, te abençoe. Patrocinado por DSTV. Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life TV. Hoje nós temos um convidado super especial, ele que é reverendo e economista J.C. Malowa. E o tema de hoje é o porquê a África não desenvolve, numa perspectiva teológica e também numa perspectiva econômica. Na próxima semana nós iremos ter um outro convidado que é filósofo Severino Nguenha, que vai falar também em torno desta temática alusivo ao Dia de África. Hoje também estamos a abordar esta temática alusivo ao Dia de África. Volto com o reverendo Malowa, dando a continuidade à temática de hoje, olhando para a União. Como é que a União pode ser a espinha dorsal para o desenvolvimento de um continente ou de um país? Certo. Um dos aspectos que os economistas eles trazem quando querem avaliar a questão do crescimento econômico, deixe-me só primeiro aqui dizer que é necessário, alguns estudos já foram feitos e chegaram à conclusão de que o crescimento econômico, estamos a falar aí em termos de produto interno bruto, o crescimento econômico ele é importante para trazer desenvolvimento econômico. Okay? E quando falamos de desenvolvimento econômico, aí temos que entrar para conceitos como índice de desenvolvimento humano, estamos a falar de aspectos que têm que ver com o bem-estar das populações e por aí fora. Portanto, o crescimento econômico, assim, bruto, por assim dizer, ele é muito importante porque com o crescimento econômico, com o aumento da produção, nós necessariamente chegaremos ao desenvolvimento dos povos. E quando falamos de crescimento econômico,
Temos uma teoria que foi desenvolvida por um homem chamado Solow, chama-se modelo de Solow, e esta teoria ela usa aquilo que é chamada de função de produção. E esta função de produção ela parte do princípio que os outputs produzidos dependem do capital e do trabalho. Nós temos que ter aí este aspecto capital, trabalho, como a essência para que haja um crescimento econômico. Tendo em conta que o capital, e quando falamos de estoque de capital, nós estamos a falar necessariamente de geração de riquezas, finanças e outros aspectos. E quando falamos de trabalho, nós estamos a falar de mão de obra, e mão de obra também que pode precisar ou necessitar de alguma especialização. Inputs nestes dois aspectos irão necessariamente gerar um crescimento econômico. Pois mais forte nós temos aí uma outra teoria de crescimento econômico endógeno, desenvolvido por um homem chamado Paulo Romer, e este homem ele traz um aspecto também importante. Esta teoria já foi desenvolvida em 86, ao passo que a de Solow é de 56, portanto a de crescimento econômico endógeno é muito mais moderna. Ele explica que aspectos ligados à tecnologia elas também trazem aqui um grande boost no que diz respeito ao fluir do crescimento econômico. No entanto, muitos desses aspectos eles mostram-se nas economias, eles mostram-se muito estáticas. Por exemplo, se nós queremos colocar na função de produção aspectos como terra, por exemplo, geralmente a terra, as nações elas estão dentro de um determinado território, portanto não há muita elasticidade aqui no que diz respeito à terra, mas pode haver muita elasticidade no que diz respeito à tecnologia, há muita elasticidade no que diz respeito ao trabalho. E quando olhamos para a questão do trabalho no homem, nós encontramos aqui também que é uma variável muito importante quando estamos lidando com questões de desenvolvimento. Portanto, analisando todas as outras variáveis que podem ser colocadas nesta equação, a mão de obra é essencial. Ela faz muita diferença dependendo do tipo de investimento e da maneira como esta mão de obra ela interage, como ela se socializa e como ela vai desenvolvendo políticas que levem ao crescimento econômico. E é aí onde nós encontramos grandes problemas no que diz respeito à África. Um dos aspectos, na minha ótica, primordiais para que a África não desenvolvesse é que, na época das instituições, não estavam lá, na pré-colonização, não havia instituições. E há estudos que já provaram isto, que países que permitiram, ou as colônias que permitiram com que as instituições já existentes em África permanecessem e não tivessem grande influência sobre como elas deviam fluir, tiveram melhores resultados em termos de crescimento econômico em relação a países cujas estruturas foram completamente quebradas. Então, as instituições jogam um papel muito importante para o desenvolvimento, porque a economia não é um jogo de soma zero, como muitas vezes as pessoas têm essa percepção, de que se tu ficas rico, significa que a tua riqueza ela está saindo de mim. Estás a ficar cada vez mais rico, eu vou ficar cada vez mais pobre. Então, isto aqui cria lutas de classe. E um dos problemas que fez com que a África não fluísse depois da colonização foi que este conceito ela veio de cima para muitos países. O que aconteceu é que a maior parte dos países que ganharam a independência mantiveram uma estrutura socialista. E a estrutura socialista ela defendia a divisão de classes. Ela defendia que o crescimento da burguesia era problemático para a plebe. Logo, através do controle do governo, a distribuição de recursos e por aí diante, tinha que ser controlados pelo governo, haveria de haver maior distribuição
de capital e logo maior desenvolvimento, coisa que não aconteceu. Todas as economias que enverdaram pelo socialismo tiveram sérios problemas porque se o indivíduo ele investe no mercado, ele deve ser premiado pelo seu investimento. E aquele que mais trabalha, ele tem retorno sobre esse trabalho. E o que o governo deve fazer nesses casos é apenas incentivar que haja este fluxo de inovação. E este fluxo de inovação não acontece dentro de uma esfera socialista. É claro que houve os fatores externos ligados à Guerra Fria e muitos outros conflitos que surgiram em países que enverdaram pelo socialismo. Mas, de per si, a estrutura de crescimento e desenvolvimento socialista não permite este fluir, este livre arbítrio, esta livre interação com o mercado. E isso trouxe problemas sérios. Outro aspecto muito importante é que se nós não temos um povo com uma mentalidade unida, com uma visão estruturante de para onde é que nós queremos levar a nossa nação, o nosso país, há muita divisão em termos de pensamento e de ideias. Não há planos que nos unificam e nos colocam dentro da mesma esfera de pensamento. Isto cria problemas de fluxo de inovação e de capital. Questões que têm que ver com problemas estruturantes, que ideias é que nós temos sobre a nossa nação. Qual é o nosso ponto de vista em relação a que tipo de modelo econômico vamos seguir como nação, ou que políticas é que vamos seguir como nação. Trazem problemas a longo prazo de desenvolvimento econômico. E nós encontramos isso em África, porque as democracias, elas também de per si são problemáticas. Tu tens um líder que não consegue trazer as massas num único diapasão de conhecimento ou de pensamento, e ele tem 5 anos para governar, quando muito 10 anos, não é suficiente para que ele traga um pensamento a longo prazo, uma estrutura de desenvolvimento a longo prazo. E nós entendemos, e isso é visível, temos países, por exemplo, que tiveram melhores resultados em termos de investimento e de planos econômicos sociais, porque tiveram lideranças que estiveram ou que tiveram alguma liberdade de pensar a longo prazo. Este é o exemplo que nós temos. A Ásia, por exemplo, teve bons resultados por causa disso. A Indonésia é um grande exemplo neste sentido. Marrocos, por exemplo, aqui em África, ele pôde experimentar grandes índices de desenvolvimento porque usa o sistema eles têm lá um rei, não é? E este sistema garante alguma estabilidade em termos de políticas a longo prazo para o desenvolvimento. E nós não encontramos isto em África. Logo, a falta de um capital social, de um povo que tenha realmente um ponto de vista muito forte, estruturante, sobre para onde é que vai, ele traz, de fato, este tipo de problemas e nós temos que ver que a África passou por um processo de divisão territorial injusto. Portanto, houve povos que foram divididos, houve etnias que foram separadas. Esta coesão, esta falta de coesão traz de per si uma problemática. Este é um aspecto estruturante que nós, como africanos, precisamos de repensar e verificarmos como é que podemos ultrapassar para termos melhores resultados. Em algum momento, o reverendo falou dos fatores que contribuíram negativamente para que a África não desenvolva. Olhando para essa questão, nós temos mercados, temos o mercado informal, temos entre outras atividades. Como, por exemplo, o mercado informal não é economia, o mercado formal não é economia, o gás natural não é economia, reverendo? Sim, aí tu estás a entrar para aspectos que têm que ver com estrutura econômica
dos países. E se verificarmos bem, por exemplo, o nosso país, a maior parte dos países africanos, as linhas férreas existentes, elas são do hinterland, a maior parte delas são do hinterland para as costas. Esta definição de como se faria a comunicação econômica tem que ver com a maneira como estas nações ou estes estados foram concebidos, que era mesmo para exportar matéria-prima para o estrangeiro. Isto traz um problema clássico no que diz respeito à África. É que a África, durante muito tempo, foi produtora de matéria-prima e não passou, ou não passa, as suas economias não passam pelo processo de acréscimo de valor à matéria-prima. Então, o added value não chega aos produtos que são produzidos em África, que são exportados apenas como matéria-prima. Então, nós produzimos aqui, por exemplo, o carvão, não processamos o gás, não processamos o ouro, o diamante, não processamos, exportamos a madeira, não processamos, exportamos. Vai aos países com esta estrutura econômica mais solidificada e tecnologicamente capacitada, fazem um processamento desta matéria-prima, é enviada de volta para a África e nós compramos a um preço 5, 10 vezes superior à venda da matéria-prima. Portanto, manter as nossas economias informais, não capacitá-las, é aquilo que nós chamamos de neocolonialismo. O que isto significa, Mação? Eu estou a dizer que nós saímos de uma fase de colonialismo para uma fase de colonialismo novo ou colonialismo moderno. De facto, nós não estamos libertos. Apenas mudou-se aqui a forma de colonizar. Anteriormente, nós tínhamos as nações europeias efetivamente em África. Agora, nós temos uma colonização mental dos líderes africanos, uma colonização do pensamento africano. Maior parte das teorias, e mesmo as teorias que eu aqui mencionei, a de Solow, são teorias que foram desenvolvidas de forma eurocêntrica, ok? Então nós não criamos conhecimento, não criamos pensamento, não somos atrevidos o suficiente para percebermos que é possível, através daquilo que nós herdamos como estrutura econômica, trazer uma mais-valia para a África. E não nos deixam pensar de forma diferente. Quem se atreveu em pensar de forma diferente foi assassinado. E aqueles que são dados passos para governar ou para tomar as rédeas do continente africano, ai deles se por alguma razão aparecerem com uma forma de ser e estar diferente daquilo que é o mainstream pensamento eurocêntrico sobre os modelos de desenvolvimento que a África pode ter. Nós tivemos há pouco tempo, no caso desta pandemia, todo aquele que pensou contrariamente à Organização Mundial da Saúde teve problemas. Inclusivamente, o presidente da Tanzânia veio a óbito, morreu. De todos os presidentes, tinha que morrer exatamente de coronavírus. Aquele que pensa diferente, não é estranho isso. Nós tivemos também, no caso do Alto Volta, agora Burkina Faso, nós tivemos lá um presidente que é o Thomas Sankara. Thomas Sankara, sendo um país, Burkina Faso sendo um país grande, e em termos de econometria, já está provado que países que não têm acesso direto ao mar, elas têm maiores dificuldades para crescimento econômico, por causa do comércio internacional que é preponderante para questões de desenvolvimento e crescimento econômico. No entanto, na época de Thomas Sankara, Burkina Faso registrou índices de crescimento econômico superiores a de muitos países, e
o Sankara apareceu numa conferência da Organização da União Africana a advogar estes pensamentos panafricanistas. E o que aconteceu foi que logo de seguida os franceses acabaram com ele, não é? Porque é importante manter a África como um polo de extração de matéria-prima para o imperialismo, o mercantilismo e todo o ocidentalismo econômico que depende desta matéria-prima para o desenvolvimento das suas economias, dos seus mercados e por aí em diante. É por isso que, mesmo nos dias atuais, exportar para a Europa, exportar para a Ásia ou para as Américas é uma dor de cabeça. É muito complicado nós colocarmos a nossa matéria-prima processada nestes países, devido a várias restrições ao comércio, várias barreiras que são colocadas, barreiras fitossanitárias, por exemplo. Você tem que aparecer com padrões de higiene, às vezes absurdas. Por exemplo, para tu colocares flores no Japão, produzes flores, queres colocar flores no Japão, as flores precisam de ser transportadas em contentores devidamente climatizados, tem um prazo de 1 semana para entrar dentro do mercado japonês, sendo que sair, por exemplo, de África para o Japão vai consumir mais de metade desse tempo. Em outras palavras, quem produz flores ou fruta em África, é-lhe impossível vender essa fruta no Japão, porque até o momento em que chega lá, para depois fazer toda aquela fiscalização e verificar se a qualidade do fruto e permitir a entrada no mercado já ultrapassou os prazos, está a entender? Então, estas regras que são impostas precisam de fazer com que a África e a liderança africana tenha que mudar a sua mentalidade e começar a olhar para a África como um mercado não somente de consumo, mas também de produção, processamento e também de alocação e comércio interno, coisa que dificilmente acontece. Temos um bom exemplo de Uganda, que está neste momento, de Ruanda, que está neste momento trabalhando nesta questão de processamento. Eu vi uma notícia há pouco tempo que eles desenvolveram agora um complexo para processamento de ouro, porque o ouro africano é vendido de forma bruta nas Europas e isso não acrescenta nenhum valor. Este é o nosso dilema africano, e quem está no poder precisa de ser muito pragmático para interagir com estas potências que têm interesses e não lesar aquilo que são os interesses internos. E o que acontece geralmente é que as elites políticas africanas, infelizmente, elas não são coerentes em abordar esses assuntos e perpetuam-se no poder através do clientelismo, através de políticas que não beneficiam a estrutura econômica dos países. Isso faz com que não haja também prestação de contas sobre como é que estas elites políticas usam aquilo que são os recursos de cada país, até porque um dos grandes problemas que nós temos em África é a dificuldade de coleta fiscal. Se os governos não têm uma política fiscal coerente, dificilmente irão fazer uma prestação de contas coerente. E aí entramos para questões de corrupção, que já está mais do que provado que é um cancro em África, mas tudo isto tem que ver com uma agenda, com um plano de perpetuar a África neste marasmo e subdesenvolvimento em que nos encontramos. O reverendo abordou por que a África não desenvolve numa perspectiva econômica. Agora iremos passar para a perspectiva teológica. Na perspectiva teológica, em algum momento, trouxe aqui alguns exemplos e os problemas que contribuem negativamente para a África não desenvolver. Temos como, por exemplo, a feitiçaria, o curanderismo. Como é que a feitiçaria, como é que o curanderismo pode contribuir para a África não desenvolver?
Há um estudo que eu já tinha citado aqui, que fala sobre a ética protestante e o desenvolvimento das nações, um estudo desenvolvido pelo Max Weber. Nesse estudo, ele coletou dados dos países europeus que enveredaram pelo protestantismo, basicamente protestantismo calvinismo, vis-à-vis os países que adotaram uma postura religiosa tradicional. Estamos aqui a falar do catolicismo, e dentro do catolicismo eu vou colocar estes aspectos que também mencionou aqui, que tem que ver com o ocultismo. Um dos aspectos que esteve ligado ao colonialismo, esteve diretamente ligado ao colonialismo, tem que ver com a religião. Há de ver que o colono, e esta é uma crítica que muitos pensadores africanos fazem e trazem, é que o colono, quando se estabeleceu em muitos países, ele veio também via a religião através do catolicismo. E o catolicismo, primeiro, ela advoga questões que têm que ver com a mão estendida. A pobreza, ela é exaltada dentro daquilo que é a doutrina, não vou dizer implícita, mas explícita, do catolicismo. Há de perceber, por exemplo, que algumas músicas ou hinos são cantados, exaltam isso, né? Ninanchumo, Nishisiwana, sou pobre, dá-me alguma coisa. Aqui este aspecto de certo comodismo em relação ao estado econômico e financeiro que nos é imputado. Isto foi passado também pelo colonialismo para o africano. O outro aspecto é que a idolatria, ela tem uma relação direta com o curandeirismo e com a feitiçaria. Tanto que os ídolos católicos são usados no espiritismo. Okay? Aqueles santos que você encontra nas igrejas católicas, você encontra na Quimbanda, na Umbanda, encontra nas religiões, encontra no Voodoo. Okay? São os mesmos símbolos, os mesmos deuses que tu encontras na feitiçaria. Okay? O protestantismo, ele quebra com esta forma de ser e estar e vai muito mais além. Ela advoga que o trabalho é essencial. Okay? Quem não trabalha não come. Okay? E incentiva o homem a interagir com os mercados, o empreendedorismo. Incentiva a acumulação de capital. É por isso que há de verificar que o neoprotestantismo, okay, que em Moçambique, por exemplo, entrou com a Igreja Universal, ela incentiva muito isto, né? Vai, trabalha, tu vais conseguir e tudo mais, né? E as pessoas, elas interagem muito com o mercado, há um fluxo de capital muito grande ali. Estes estudos, eles provaram que as nações que tiveram uma grande influência do protestantismo também tiveram um grande desenvolvimento econômico. E neste sentido, nós podemos dizer que se a África ela olha para questões como o ocultismo, vamos invocar espíritos do antepassado para me abençoarem, para que eu possa prosperar na minha vida. Até hoje tem cantores, tem políticos, tem cientistas sociais e muitos outros que são as palhotas para quenjar, para que elas possam se dar bem economicamente. Pessoas que estudaram, quando chegam aqui em África, eles dizem, não, aqui é África aqui. Você, se não for lá no teu vovô, as coisas não vão acontecer. E vão lá nos vovós para fazer estes pactos. Isto é problemático
quando nós estamos a lidar com questões de desenvolvimento e crescimento econômico. Coisa que não é motivada no protestantismo, que diz, não, você precisa de trabalhar, você precisa de colocar a mão na massa, você precisa de empreender, você precisa de multiplicar, porque você só vai colher aquilo que plantar. Reverendo, em 30 segundos, possíveis soluções para a África desenvolver. Soluções para a África desenvolver. Eu começaria aqui por investimento nas instituições. As instituições africanas são fracas. E se nós desenvolvemos as nossas instituições, nós poderemos ter maior check and balance. Estamos a dizer que as instituições têm que ser mais fortes que os indivíduos e têm que ser capazes de verificar o que está sendo feito de forma errada e corrigir. Nós temos que ter boas procuradorias, tribunais em condições, presidências em condições, instituições que lidam com a economia em condições e fortificadas para que possam trazer boas políticas e estas políticas possam se reverter em favor de África. As instituições africanas são fracas e este é para mim o motivo primordial e central para que não haja desenvolvimento. Peço mais alguns segundos só para dizer o seguinte: tenta-se fazer aqui descentralização das instituições para que haja maior desenvolvimento econômico, mas da maneira como, por exemplo, Moçambique está a fazer, é errado, porque nós não podemos descentralizar politicamente e não descentralizar economicamente. Nós precisamos, acima de tudo, trazer instituições descentralizadas economicamente para que haja um desenvolvimento mais fluido e assim possamos almejar grandes números em termos de crescimento econômico e aí desenvolvimento. Obrigado, reverendo G.C. Malo. Uma hora do debate de hoje com o tema por que a África não desenvolve numa perspectiva econômica e também numa perspectiva teológica com o reverendo e mestre em economia G.C. Malo. Eu sou teofilósofo José Massango, autor da obra A Mente de Deus, a enciclopédia de conhecimento. Fica em casa, previna-se da Covid-19.